Meu nome é Maíra, sou nutricionista infantil, sou consultora em introdução alimentar do Sementinha Nutrição e hoje o tema da live vai ser as fases da introdução alimentar. O que é preciso ser trabalhado nesse período entre 6 a 8 meses e entre 9 a 11 meses. Será que tem diferença na introdução alimentar? Será que tem algo que precisa ser trabalhado diferente? Então esse será o tema da live de hoje. Eu vou aguardar o pessoal entrar mais um pouquinho para eu iniciar. Então, eu quero explicar o porquê que eu escolhi esse tema, tá? Para quem for assistir aí depois também para saber um pouquinho mais sobre essas fases. Porque eu observo que as famílias, elas se preocupam muito e têm muito foco no ganho de peso do bebê, no que ele está, na quantidade que esse bebê come. E será que esse é o foco da introdução alimentar? Então é claro que ele é um dos focos sim, né? Saber que esse bebê precisa ganhar peso, ele precisa comer uma certa quantidade, mas esse não deve ser apenas um foco da introdução alimentar. Existem várias coisas aí que esse bebê precisa ser trabalhado, né, nesse período. Então, o porquê que não pode ser apenas esse foco? Porque um bebezinho, se ele, por exemplo, se ele tem uma alimentação que não é adequada, por exemplo, ele come muito mingau, come muito bolachinha, ele pode estar ganhando peso adequado para a idade dele, mas ele nem sempre está bem nutrido, né? É a mesma coisa um bebê, ele pode estar comendo só apenas sopa, ele já pode ter 8, 9 meses, pode estar comendo só apenas sopa, só mingau, e ele não está trabalhando a mastigação dele. Então existem várias coisas aí que a gente precisa analisar na introdução alimentar, tá? Para saber se esse bebê está indo bem na introdução alimentar, tá? Então, como eu falei para vocês, às vezes ele está ganhando peso e não está bem nutrido, às vezes ele está ganhando peso e não está trabalhando a mastigação dele. Então são várias coisas que fazem com que a gente não pode analisar só o ganho de peso, tá bom? Então, gente, como que eu vou saber se essa introdução alimentar não está indo bem, né? Então, o papel do nutricionista é avaliar isso como um todo. Então, vai avaliar o ganho de peso, o crescimento desse bebê, vai analisar a aceitação, se esse bebê está gostando de comer, vai conversar com essa mãe, né? Principalmente a mãe que tem mais contato nessa fase com o bebê, para saber como está a aceitação. Então, se a mãe relata que esse bebê não gosta de comer, esse bebê chora quando senta no cadeirão, a mãe relata que para ela dar um alimento para esse bebê às vezes é um motivo de sofrimento para ela, porque ela não está conseguindo lidar com essa fase. Então, às vezes ela sofre para dar. Então, são alguns alertas aí que isso que não está indo bem, tá? Então, precisa ser trabalhado o quanto antes, tá bom? Então, gente, deixa eu explicar para vocês terem uma visão geral aí da introdução alimentar. Esse período entre 6 a 12 meses, o principal foco é o quê? É fazer esse bebê gostar de comer. O principal alimento para o bebê nesse período entre 6 a 12 meses é o leite materno ou a fórmula infantil, tá? Então, o alimento vai ser apenas introduzido para esse bebê começar a gostar de comer. Quando esse bebezinho fizer 1 ano, vai inverter o papel. O leite materno e a fórmula infantil ou a fórmula infantil, tá? Caso esse bebê não seja amamentado, vai ser importante ainda, mas a alimentação vai ser em primeiro lugar. Então, vocês viram que tem diferença entre 6 a 12 meses, o que acontece? O leite é o principal alimento. Então, a gente tem que começar a apresentar, trabalhar, fazer esse bebê gostar de comer, para que a partir de 1 ano, quando ele fizer 1 aninho, ele esteja pronto para que a alimentação dele seja o número 1 ali de nutrição. E o leite ou a fórmula infantil vai complementar essa alimentação dele, tá? E nesse período eu gosto muito de trabalhar com essa divisão desse período entre 6 a 12 meses, porque o período entre 6 a 8 é diferente do período entre 8 a 11. Então, até com meus pacientes, eu faço essa diferenciação e faço esse acompanhamento nesse período. Por quê? Qual é a diferença? Então, primeiro vocês precisam saber o que um bebezinho de 9 meses já precisa estar fazendo, para vocês entenderem o porquê que esse período entre 6 a 8 é extremamente importante aí na introdução alimentar.
Então, com 9 meses, ele já tem que estar comendo a comida praticamente na consistência da família. Então, vamos pensar assim, se ele tem que estar comendo a comida na consistência da família com 9 meses, então é sinal de que a gente vai ter que trabalhar a mastigação dele aí entre 6 a 8 meses, né? Esse bebê já tem que estar aceitando uma quantidade maior do que quando ele tinha 6 meses. Então, se esse bebê com 9 meses ainda não está aceitando nenhum alimento, não está comendo praticamente nada, não está aceitando fruta, refeição, então também tem um sinal de alerta aí. Tem alguma coisa que está errada. Então, a gente tem que trabalhar o quanto antes para entender o que está acontecendo, porque com 9 meses ele já tem que estar aceitando, já tem que estar comendo uma pequena quantidade. Eu não estou falando de quantidade grande, tá, gente? Estou falando pelo menos aceitando uma quantidade. E esse período entre 6 a 8 é bem um período que às vezes a família, igual eu falei no início da live, ela foca muito na quantidade e muito assim na aceitação, né? Já quer que o bebê coma, já quer que ele coma um prato grande. E esse período entre 6 a 8 não, gente. Esse período entre 6 a 8 é para fazer a apresentação. E aí com 9 meses que começa a ter uma importância nutricional um pouquinho maior. Então, entre 6 a 8 é muito pouco alimento que esse bebê precisa. Então, o que vocês vão trabalhar aí com o bebê de vocês, para quem aí tem bebê menor de 8 meses, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, né, tem uma importância nutricional muito pequena. Então, vamos pensar assim, qual é a principal, o que o bebê ele entende, né, que mata a fome dele é o quê? O leite materno ou a fórmula infantil. Ele fez 6 meses, ele não é porque ele fez meses que ele começa a entender que existe outra coisa para ele comer. Ele não sabe e os pais são os responsáveis por apresentar os alimentos para ele. E ele só vai começar a entender que o alimento é de comer, ele não sabe que o alimento é de comer. Ele visualizando a família dele comendo. Porque como que esse bebê, por exemplo, é muito comum isso, as famílias hoje em dia, às vezes os pais trabalham fora, às vezes esse bebê não acompanha ninguém da família fazendo refeição. Porque às vezes a família faz a refeição no horário que o bebê vai dormir, né? Coloca o bebê para dormir, vamos comer? E aí ele nunca vê ninguém comendo. Então ele demora mais para fazer essa associação. E por mais que eles são pequenininhos, gente, eles prestam atenção em tudo. Tudo que a gente faz, eles querem fazer. Vocês devem observar aí na casa de vocês, se você está com algum objeto na mão, eles querem pegar. Se você vai tomar um copo de água, eles querem tomar. Você pega uma chave do carro, ele quer pegar, quer colocar na boca. Então, eles observam tudo que os pais fazem. E os pais são o quê? A segurança para ele. Então, como ele vai iniciar a alimentação, pode ser que ele se sinta inseguro. Assim, quando ele vai começar a engatinhar e vai começar a andar, ele precisa ter alguém apoiando ele do lado. Então, ele precisa desse apoio, né? Da segurança dos pais. E aí ele precisa começar a visualizar os pais comendo para ele começar a entender esse processo de fazer a comida, sentar na mesa, comer, sentir prazer em comer. Se os pais têm aquela vida às vezes corrida, né, que não, às vezes não dá muita importância, às vezes acontece, os pais, a vida é tão corrida que às vezes não dão importância para as refeições. Ele vai crescer também não dando importância. Então, o hábito alimentar do filho de vocês, por mais que às vezes vocês façam tudo certinho agora, entre 6 a 12 meses, depois a tendência é eles acompanharem a gente, né? Nós somos o espelho para eles, né? Então, a tendência é eles ficarem igual a gente, porque eles estão analisando ali, visualizando a gente fazendo aquilo ali todo dia, né? Então, gente, o primeiro ponto aí para trabalhar com 6 meses, né? Essa familiarização, essa rotina alimentar, ele entender que o alimento é de comer, tá? Ter interação. E na hora que os pais forem oferecer alimentação, precisa ser um ambiente gostoso, então eles precisam interagir com o bebê. Não pode ter pressa, gente. Bebê come devagar, tá? Então, às vezes, os pais que querem dar comida correndo, estão sem paciência. Então, eu sei que às vezes não dá tempo, às vezes tem que retornar ao trabalho. Então, tenta se programar para que tenha um tempo tranquilo para o bebê. Porque, como eu falei, esse período entre 6 a 8 meses, ele tem que gostar de comer. Então, se a gente começa a dar comida com pressa para ele, né? Começa a ficar sem paciência, ficar muito preocupado com sujeira, tá? Isso é uma coisa muito importante.
Então o bebê tá lá comendo e tá às vezes a pessoa ali limpando a boca dele, limpando o cadeirão, tudo isso irrita o bebê. Então, gente, a criança ela vai fazer sujeira para ela aprender a comer. Independente se ele tiver 6 meses ou 1 ano. Se essa criança nunca pôde tocar no alimento e ela fez 1 ano de idade, ela vai fazer sujeira do mesmo jeito. Porque é igual para andar. Para andar eles precisam o quê? Às vezes cair várias vezes para aprender a andar. Para aprender a comer eles precisam também derrubar o alimento, entender aquilo ali, começar a ter mais habilidade com a mão para ele conseguir comer. Então, essa preocupação excessiva com a sujeira pode atrapalhar também. Tá? Então, tem que pensar nisso, não só em dar o alimento, mas em como vocês estão dando esse alimento, como que está sendo esse momento de refeição, tá? Então, vocês são responsáveis por fazer ele ter esse primeiro contato e esse contato ser prazeroso para ele, tá bom? Então, o primeiro ponto aí com 6 a 8 meses, né? Fazer ele gostar, ele ter essa primeira impressão boa, tá? Então, a primeira impressão é que fica mesmo, né? Se ele não tem essa primeira impressão boa aí nesses 2 primeiros meses, pode ser que isso prejudique ali quando ele já estiver acima de 9 meses, tá bom? Então, vamos lá. O segundo ponto para trabalhar entre 6 a 8 meses, a mastigação. É comum, tá? As famílias ficarem só oferecendo alimento muito amassado ou alimento batido, tipo na consistência de sopa. E o que acontece, gente? Essa falta de mastigação pode prejudicar a introdução alimentar ali depois dos 9 meses, porque lembra que eu falei no início da live? O bebê com 9 meses tem que estar comendo a comida na consistência da família. Se você entre 6 a 8 meses oferece a comida muito amassada, você não vai conseguir de uma hora para outra mudar para a consistência da família. E quanto mais você ficar oferecendo a comida sem ele trabalhar essa mastigação, vai atrapalhar depois a aceitação de vários alimentos. Então, esse período vocês podem iniciar dando amassado, não é obrigatório oferecer em pedaço o alimento, se vocês não têm segurança ou se a realidade de vocês não permite, né? Por exemplo, o bebê vai para a creche, não tem como a professora na creche oferecer, não tem problema. Mas vocês têm que ir amassando cada vez menos para esse bebê trabalhando a mastigação. Essa mastigação é de extrema importância aí nesse período, tá? E pra vocês terem uma noção, a mastigação interfere depois na respiração dessa criança, interfere na fala dessa criança. Então, esse bebezinho precisa mastigar, tá? Vocês precisam amassando cada vez menos alimentos. Então, vocês têm aí 6, 7, 8º mês que vocês vão amassando menos para que com 9 meses ele já comece a comer na consistência da família, tá? Então, 2 pontos aí que eu falei, só para relembrar vocês. A interação, né? Fazer com que o bebê de vocês tenha uma boa impressão da introdução alimentar, né? Esse primeiro contato, e o segundo, a mastigação. Agora, vamos lá. O terceiro ponto, né? Vocês identificarem os sinais de fome e saciedade no filho de vocês. Gente, isso é extremamente importante no início da introdução alimentar. Por quê? Porque se o seu bebê já está satisfeito e eles ficam muito rápido, principalmente no 6º mês, porque o estômago deles é pequeno. E às vezes a gente olha para o prato do nosso filho como se fosse o nosso. Então, qual a quantidade que um bebezinho de 6 meses come? Gente, praticamente, ele não come, ele come às vezes ali nesse inicinho. Uma colherzinha de sopa, ou uma colherzinha de chá, uma colherzinha de café. E essa quantidade vai aumentando gradativamente. Conforme ele for gostando de comer, ele vai começar a aumentar a quantidade que ele consome. Mas, então, por isso que eu falo que não precisa focar no início na quantidade, porque a quantidade vai ser uma consequência dele gostar de comer. Então, vocês precisam entender o sinal de saciedade dele, né? Então, como que vocês vão entender? Né? Ele não fala ainda, como que vocês vão saber? Gente, dá para perceber nitidamente de uma criança, né? Você coloca no cadeirão, você começa a oferecer a refeição. Você vai observar que o seu bebê já começa, às vezes, virar o rostinho, ou se ele tá maiorzinho, ele já bate com a mãozinha na colher, ele começa a jogar o corpinho para trás, ele começa a chorar. No primeiro sinal que você observar que o seu filho não quer mais comer, vocês vão encerrar a refeição, vão tirar ele do cadeirão. E aí as mães sempre me perguntam, mas se ele não comeu nada? Tudo bem, lembra que eu falei, entre 6 a 8 meses, qual que é o foco?
é fazer ele gostar, ele ter uma boa impressão da introdução alimentar. Então, vocês vão respeitar esses sinais de saciedade. E é importante vocês entenderem, tá? Que o que acontece? Às vezes o bebê, como eles comem devagar, às vezes vocês entenderem também que talvez eles ainda não querem encerrar a refeição. Porque às vezes eles estão cansados, a mastigação exige um esforço deles, é algo novo, eles vão pensar que eles só mamavam. Então, de repente, eles estão mastigando. Então, às vezes eles cansam um pouco na refeição, eles dão uma paradinha, ou eles distraem com algum barulho, alguma coisa e eles voltam a comer. Então, vocês observam, ele parou de comer, vou analisar. Ele tentou dar, não quis, tira do cadeirão, encerra a refeição, tá? Então, vocês respeitando nesse dia, nessa refeição, eles já vão começar a entender que eles são respeitados, né? E eles vão se sentir seguros para sentar no cadeirão no outro dia. O que acontece se vocês ficam insistindo? Com o passar dos dias, essa insistência, o bebê começa a não querer sentar no cadeirão, tá? Por quê? Porque ele já ligou aquele cadeirão uma coisa ruim para ele, tá? E, gente, é muito comum isso, tá? Os bebês olharem para o cadeirão e começar a chorar, tá? E aí é um trabalho que a família tem que fazer para ele perder o medo daquele cadeirão. Então, pensem nessas 3 coisas que eu falei aí, foquem nisso. É claro, vocês têm que saber o que tem que oferecer para o bebê comer. É importante sim a qualidade da comida. Mas como eu falei, entre 6 a 8 meses a importância ali nutricional é bem pequena. Então, serve só uma apresentação, tá? Então, interação, tá? Pensar a forma que eu estou servindo a comida para o meu bebê, né? Esse momento da refeição está sendo legal, né? Até a gente, pensa se vocês sentam aí para comer uma comida com alguém, vai almoçar na casa de alguém e essa família às vezes está em conflito, alguém está discutindo na mesa. Não é ruim? Ninguém gosta de comer em conflito, em um ambiente estressante, então os bebês sentem tudo o que está acontecendo. Então a gente tem que... Problema todo mundo tem, né? Então às vezes só que a gente não pode levar o problema que a gente está aquele dia para a mesa. Tentar resolver depois, né? E tentar ser bem tranquilo, tá? E uma coisa que é bem legal de falar, que eu não falei, gente, eu sei que às vezes a gente empolga muito porque o bebê tá começando a comer, né? Os avós, todo mundo quer ver o bebê comer. Mas assim, é algo novo para ele. Então, às vezes, o excesso em cima, todo mundo olhando para ele, às vezes pode constranger. Então, é claro que todo mundo pode olhar, pode participar, mas tentar evitar excessos assim em cima do bebê sempre, né? O ambiente da refeição, ele tem que sentar ali para comer com a família sempre que possível, ser um ambiente neutro, tá? E não que toda a atenção fique voltada para ele, porque senão às vezes constrange o bebê também. Então, ele vai aprendendo, ele tem que estar ali concentrado, visualizando os pais comerem, tá? E aí eles vão com o tempo aprendendo, tá bom? Então, deixa eu ver se tem... Comem bem, outro não. Super normal, tá? Então, é normal, é uma fase de aprendizado. Na verdade, a introdução alimentar, a gente considera até 2 anos, mas eu gosto de dividir ela, né, entre 6 a 12 esse período também. Então, é comum, vão ter dias que eles querem comer, vão ter dias que não querem, várias coisas podem interferir. Nesse período entre 6 a 8, tem dentinho novo aparecendo, né? Tem muitas mudanças aí. No período acima de 9 meses, o que acontece? Eles começam a engatinhar, alguns já começam a andar, tem bebê com 10 meses que já começa a andar. Então, a gente tem que pensar que eles estão até 2 anos, eles sofrem muita transformação, né? Eles aprendem a engatinhar, andar, sentar, tudo ao mesmo tempo, quase começa a nascer dente. Então, a comida, eles aprendem a comer, então a comida é só mais uma das habilidades que eles estão adquirindo, né? Então, às vezes, quando o bebê começa com uma habilidade nova, às vezes a comida também fica um pouco de lado para ele, porque às vezes ele fica muito agitado. Então, vocês vão observar isso. Quando o bebê de vocês começar a engatinhar ou andar, às vezes a comida eles perdem um pouco o foco ali, porque eles estão tão agitados com aquela nova habilidade, vocês vão ver mudança até no comportamento, até mudança às vezes no sono, né? Até os saltos aí nesse período. Então, eles são muito sensíveis a essas mudanças também, tá bom? Então, vamos lá, pessoal.
Então, e entre 7 a 8 meses, né? Qual que é a diferença de um bebê de 6? Igual eu falei, o bebê de 6 ainda está familiarizando, ele está entendendo o processo das refeições, ele come muito pouco ou nem come. O bebê de 7, 8 meses, o que a gente esperar desse bebê? Se esse período de 6 meses, quando ele tinha 6 meses, vocês fizeram tudo isso que eu falei, né? De respeitar os sinais de fome e saciedade, interação, da autonomia, né? Deixar ele ver a comida que ele está comendo, deixar ele tocar na comida. Ele com 7 meses, provavelmente ele já vai estar aceitando melhor, ele já vai estar sabendo lidar com essa comida na boca dele, tá? Porque ele ainda estava aprendendo com 6 meses, estava aprendendo a mastigar, né? A movimentar a língua. Com 7 meses, ele já está sabendo lidar aí com essa comida melhor. E ele já começa a visualizar melhor os alimentos, a entender esses alimentos. Então, é esperado que ele já coma um pouco, em termos de quantidade, um pouquinho mais que um bebê de 6 meses, mas muito pouco, tá, gente? Então, para vocês terem uma ideia, um bebê, assim, essa quantidade, não quero que vocês sigam aí, tá? É só para vocês terem uma ideia. Um bebê até 8 meses come em torno de 2 a 3 colheres de sopa. Então, vocês viram que não é uma quantidade grande? Mas pode ser que o seu bebezinho aí coma um pouquinho a mais e tem alguns que comem um pouco menos, tá? Também não tá errado. Mas é uma média, só para vocês terem uma noção de que não é uma quantidade muito grande. Então, ele vai iniciar ali com 6 meses, comendo às vezes uma colherzinha de chá, ele vai aumentando e aí quando ele chegar perto dos 9 meses, ele vai estar comendo em torno de 2 colheres de sopa, 3. É mais ou menos isso a média, tá? E aí, qual que vai ser o trabalho aí nesse período de 7 a 8 meses, né? Então, seu bebê já tem que estar aceitando melhor, né? Já tem que estar comendo um pouquinho mais, mas já tem que estar sabendo movimentar mais a língua, engolir os alimentos. E aí, com 9 meses, que eu falei para vocês, começa a ter uma importância nutricional maior a comida. E isso vai aumentar algum alimento, vai incluir alguma refeição com 9 meses? Não, ele vai estar com a mesma refeição de 7 meses. Uma fruta de manhã, uma fruta à tarde, o almoço e o jantar, tá? Então, não vai entrar refeição nova. Essa importância nutricional aí que eu falei é a quantidade que ele vai aumentar nas refeições e nas frutas, tá? Isso é necessário para suprir. Mas lembrando que o leite materno ainda é o principal alimento. E aí, com 9 meses, gente, a partir de 9 meses até 11 meses, é uma fase muito importante aí para o bebê. Ele já tem que estar comendo a comida praticamente na consistência da família. Então, eu vou explicar para vocês o que seria essa consistência da família, né? Então, até 8 meses, vocês precisam, por exemplo, amassar um feijão, né? O feijão, amassar o grãozinho ali do feijão. Com 9 meses, se vocês fizeram esse processo certo de amassando cada vez menos, né? Com 8 meses não amassando tanto, com 9 meses vocês já podem dar os grãozinhos sem amassar. Não precisa mais amassar o arroz, tá? A carne tem que ter alguns cuidados ainda, mas ela já pode ser oferecida em tiras, desfiada, tá? E essa fase, como ele já tem mais habilidade na mastigação, porque ele passou por esse processo aí de mastigação, vocês já podem começar a dar alimentos assim mais desafiadores para ele, né? Então, alimentos talvez mais secos, para ele aprender a mastigar mais, né? Para ele desafiar ele nessa mastigação. Então, gente, até eu estava lendo o Guia Alimentar, tem o Guia Alimentar, não sei se todo mundo já conhece, é um material muito interessante do Ministério da Saúde, que fala sobre todas essas fases do desenvolvimento, tá? Inclusive a minha live eu me baseei nele, é um material muito importante aí para falar da alimentação dos bebês brasileiros. Então, no Guia Alimentar, está descrito que nessa fase, no período de 9 meses, é importante oferecer alimentos para estimular a mastigação aqui com os dentinhos da frente, com a gengiva da frente, a gengiva aqui em cima, para mastigar, que tudo isso favorece o crescimento da mandíbula. Então são coisas que a gente nem pensa, né? Então imagina um bebê que só toma a sopinha batida. Quanto que ele está perdendo em aprender a mastigar?
Lembra que eu falei para você que a mastigação, ela vai interferir depois também na respiração desse bebê, na fala, porque o bebê precisa aprender a mastigar. E o que acontece? Se ele não passa por esse processo que eu estou explicando aqui para vocês, né? Se ele não passa por esse processo de mastigação, ele tem maior chance de rejeitar os alimentos após 1 ano de idade. Porque com 1 ano de idade, a tendência da família é colocar a comida da família. E ele passou 6 meses ali comendo uma comida muito amassada, muito batida. Então, ele provavelmente vai rejeitar essas refeições. Então, vai ter que iniciar do zero, né? E uma coisa que é bem importante, né? Nesse período aí, é muito importante variar, gente, a alimentação. Então, oferecer várias consistências. Purê, comida mais seca, comida com molho. Por quê? Porque quando a gente oferece apenas um tipo de comida para o bebê, o que acontece? Você às vezes está podendo favorecer uma possível seletividade no futuro. Então, se você oferece, por exemplo, só purê, não oferece alimentos mais seco, não oferece alimento em pedaço, então às vezes ele vai fazer 1 ano de idade, ele vai só comer purê. Então a gente precisa oferecer de tudo, não precisa ser a variedade ali só naquela semana. Ao longo desse período você vai oferecendo, então você vai oferecer uma batata, oferece ela um dia como purê, outro dia oferece essa batata em pedaço. Quando você tiver mais segurança, que você vai ver que o seu bebezinho já está tendo mais habilidade na mastigação, você já pode começar a oferecer essa batata bem cozida, né? Tipo um alimento macio para ele pegar com a mão. Então, gente, quando o bebê tem autonomia, que ele pode pegar o alimento com a mão, ele trabalha ali várias coisas, né? Ele está pensando como ele vai pegar aquele alimento com a mão, ele está trabalhando a coordenação motora dele, ele está tendo autonomia. Então, a autonomia é muito importante para a criança gostar de comer, né? Eu sempre falo para os pais se colocar no lugar do bebê. Quando nós vamos comer, o que nós gostamos de comer sozinho, né? Já testaram aí alguém dando comida para vocês? É sem graça, né? Tudo bem que o bebezinho ali no início está comendo, mas conforme ele for crescendo, a gente precisa começar a dar autonomia para ele comer sozinho, porque ele vai sentir muito mais prazer. Eu até brinco com as mães, que eu falo que quando a gente começa a deixar o bebê comer sozinho, pegar no alimento, eu falo que é um caminho sem volta, porque depois que eles descobrem, né, que eles podem mexer, tocar naquele alimento, levar até a boca, eles acabam se interessando tanto em comer daquela forma, então eles acabam até rejeitando quando os pais estão dando a comida. Mas eles começam a adquirir essa habilidade, essa autonomia é super importante para o desenvolvimento alimentar dele, tá? E nesse período de 9 meses, então vamos lá relembrar tudo que eu falei, né? É uma fase que ele já precisa estar comendo a comida na consistência da família, ele precisa estar recebendo alimentos variados, texturas variadas. A verdura crua já pode começar a ser oferecida nessa fase para ele começar a ser apresentado. Então, alimentos mais desafiadores, porque ele já tem habilidade, se ele passou por esse processo certo. E é a fase que eu gosto de indicar para começar a colocar talher. Tipo uma colherzinha, um pratinho, para ele começar a tentar comer sozinho. Não que ele já vai conseguir comer, que ele já vai conseguir acertar na primeira vez, não, gente. Mas quanto antes vocês darem a oportunidade do bebê de vocês em comer sozinho, mais rápido ele vai aprender. Então, gente, já tive pacientes com 8 meses, bebezinho, que comem sozinho. E já tive pacientes de 5 anos de idade que não comem sozinhos. Então, quando a criança grande não come sozinha, às vezes é porque a família nunca deu a oportunidade dela comer sozinha. Então, igual eu falei, a bagunça um dia vai acontecer. Para eles aprenderem a comer, um dia eles vão ter que fazer essa bagunça, derrubar alimento, cair, né? Tentar acertar a colher, né? Então, isso eles precisam, gente. Se você não deixa o seu bebê comer porque você acha que ele não é capaz, porque vai fazer bagunça, que vai sujar, ele pode ter 1 ano e meio, que se ele for ter a primeira experiência dele para ele tentar comer sozinho com 1 ano e meio, ele vai fazer a mesma bagunça. Então, ele precisa ter essa autonomia, tá? Vocês precisam ir trabalhando isso e vocês vão observar que o gosto pelo alimento, quando dá autonomia, é muito diferente, né? É evidente, assim, tá? Então,
quando às vezes eu atendo um bebê que chegou para mim com 9 meses, com 10 meses, com dificuldade na aceitação, é dar autonomia para esse bebê, tá? Então, quando dá autonomia, eles começam a se interessar. E aí, eu sei que às vezes a família fica com um pouco de medo, né? Então, como que vocês podem começar a perder esse medo? Oferecendo alimentos mais macios, né? Então, por exemplo, começar com um mamão, que é mais macio, uma banana, e aí deixando, você pode até, para você ter mais segurança, né? Você pode amassar esse alimento quando eles são pequenininhos, né? Então colocar ali no bandejão para ele, só para ele tocar naquele alimento, levar na boquinha. Então você pode dar autonomia mesmo não oferecendo o alimento em pedaços. E aí quando você for tendo mais segurança, né? Você vendo que seu bebê vai tendo mais habilidade, você pode oferecer em pedaços. Mas também as famílias que estão bem instruídas, né, que sabem como fazer, podem oferecer em pedaços desde os 6 meses, tá? Desde que esse bebê já esteja sentando e ele esteja num local seguro, esteja num cadeirão bem posicionado para começar a comer, tá bom? Então vamos lá, o que mais? Então, esse período entre 9 a 11 meses, né? Qual a quantidade que eles estão comendo? Então, gente, igual eu tinha falado, entre 6 a 8, eles comem em torno de 2 a 3 colheres de sopa. Nessa fase, a partir de 9 a 11 meses, eles comem em média 4 colheres de sopa. Então, vocês veem que não muda muito, né? 4, 5 colheres de sopa. Mas igual eu falei, não fique preso com essa quantidade, tá? Essa é só para vocês terem uma noção de que um bebê não come muito, né? Porque, igual eu falo, a gente pensa às vezes no nosso pratinho ali para o nosso filho. Então é isso, gente. E aí, a partir de 1 ano de idade, quando ele fizer 1 aninho, essa quantidade também não vai mudar muito. Por quê? Porque vai entrar outras refeições, vai entrar um café da manhã mais completo, um lanchinho da tarde mais completo, e eles praticamente comem a mesma quantidade nas refeições, tá? Tem alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver se passou alguma pergunta ali. Se qualquer coisa, vocês me mandem, tá? Então, gente, vamos fazer um breve resuminho aqui para encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí nessa fase, tá? Então, vamos lá. Então, entre 6 a 8, o alimento tem pouca importância nutricional. Ele tem sua importância? Tem, mas é bem pequena, tá? Então, o foco é fazer o quê? É fazer esse bebê gostar de comer, interagir com os alimentos, para que com 9 meses, que já tem uma importância nutricional um pouco maior, ele esteja gostando de comer e comece a comer um pouquinho maior quantidade naturalmente, tá? E aí, essa fase de 9 meses, entre 9 a 11 meses, a gente precisa trabalhar o quê? A mastigação, continuar trabalhando, né? A gente já iniciou esse trabalho entre 6 a 8 meses, e a oferta de alimentos variados, alimentos talvez um pouco mais desafiadores para o bebê, porque ele já tem mais habilidade. E aí ele pode conseguir mastigar, por exemplo, uma verdura crua, ele já pode comer talvez uma comida mais seca, uma farofinha, tá? Então, nesse período entre 6 a 8 meses, o bebê ainda ele talvez não tenha tanta habilidade com os alimentos. Então, às vezes oferecer uns alimentos com mais molho, né? Principalmente com 6 meses, pode auxiliar. Mas a tendência é que vocês vão cada vez mais dando desafios para o seu bebê e aí ele vai aprendendo a mastigar e a lidar com esses alimentos, tá? E aí, gente, quando vocês fazem esse processo certinho de trabalhar todas essas etapas, com 1 ano de idade, ele tranquilamente come todos os alimentos, porque ele já presenciou todas essas texturas, consistências até 1 ano de idade. Não é nenhuma novidade para ele. E aí o que acontece? Com 1 ano de idade, os bebês começam a andar, às vezes eles começam a rejeitar alguns alimentos, que é comum da fase, tá? Então, se você fez um trabalho ali certo entre 6 a 12 meses, estimulou ele a mastigar, estimulou ele a receber vários alimentos, a tendência dele a rejeitar é muito menor, ele já conhece aqueles alimentos. Então, por isso que esse período é bem importante ali da introdução alimentar, tá bom, gente? Tem alguma pergunta? Vocês ficaram com alguma dúvida? Podem aproveitar e mandar aqui para mim.
Deixa eu só analisar se ficou alguma pergunta. Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? Vou dar mais um minutinho aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Então, lembrando que a partir de 1 ano de idade, aí sim a alimentação começa a ter a maior importância nutricional que o leite, mas o leite não deixa de ter, tá, gente? Então, o aleitamento materno, ele é indicado pelo menos até 2 anos de idade. Não quer dizer que ele não tenha mais importância nessa fase. O leite não fica aguado, tá? Isso aí é tudo mito. O leite continua tendo uma importância. Então, se vocês conseguirem amamentar o bebê de vocês até 2 anos de idade, é de extrema importância, tá bom? Chia pode a partir de quando? Olha, ela pode na introdução alimentar, tá? Pode, a partir de 9 meses, você pode incluir na fruta. Necessidade nutricional da chia, assim, nessa fase eu não vejo, mas talvez, como, igual eu falei, como uma consistência diferente. Então, por exemplo, você pode pôr um pouquinho no melão para o bebê comer, para ele experimentar, né, para ele ter um alimento novo para ele conhecer. Então, essa fase entre 9 a 11 meses, eu gosto muito de passar, inclusive para os meus pacientes, algumas preparações variadas, né? Então, mais desafiadoras. Então, colocar às vezes uma farofinha, igual eu falei, para dar mais desafio para o bebê mastigar, uma verdura crua, para ele começar a ter contato com a verdura crua. Porque antes dos 9 meses, gente, não tem por que dar uma verdura crua. Ainda o movimento na língua que o bebê faz, ele ainda não é capaz de mastigar a verdura crua. Mas a partir de 9 meses, se ele tivesse sido bem trabalhada essa mastigação, ele já começa, né, ali a tentar mastigar. Pode ser picadinho, pode ser ela grande também, tá? Minha filha tem 1 ano e 8 meses, às vezes tem dúvida na quantidade de comida. Ela também mama. Então, a quantidade de comida é sempre a criança, né, que vai dizer o quanto que ela precisa comer, tá? O que acontece? O bebê, ele já nasce, desde bebezinho, ele já nasce tendo o próprio controle de saciedade, tá? Então, você vê, você vai amamentar seu bebê, a hora que ele não quer mais, o que ele faz? Ele para de mamar ou ele dorme, né? Porque ele não quer mais. Então, ele já nasce com esse controle de saciedade. Então, nesse período ainda de introdução alimentar, é importante a gente permitir que o nosso próprio filho regule a saciedade. Porque se a gente começa a interferir, eles podem perder esse controle de saciedade. Isso, gente, acontece não só com criança, com adulto também, né? Quantos adultos às vezes comem mais do que deve porque não conseguem se autorregular, né? Então, isso de oferecer, ficar insistindo para que a criança coma mais do que ela queira, isso pode ser um dos motivos que, isso, assim, se for uma rotina, isso pode fazer com que ela perca o controle de saciedade, tá? Então, se a sua filhinha, se ela mostrou que não quer comer, né? Só que tem que também cuidar para não ter os belisquinhos, né? Porque às vezes a criança fala que não quer almoçar, mas depois logo passa 20 minutos ela já está pedindo alguma coisa para comer, né? Então tem que analisar essa rotina, né? Como que tá essa questão. Mas é bem importante, gente, desde os 6 meses, respeitar o sinal de fome e respeitar o sinal de saciedade, tá? Então, eles nascem com isso, eles nascem sabendo quando eles têm que mamar, tanto quando eles sentem a fome, eles choram pedindo mamar, e eles param de mamar quando eles não estão mais com fome, tá? Então, com a introdução alimentar, a gente tem que cuidar para que eles se autorregulem, né? Então, com 1 ano de idade, fizer 1 ano de idade, ele vai continuar ditando o quanto que ele quer comer naquela refeição, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Dá um minutinho aí se alguém quiser perguntar. Então, gente, espero que vocês tenham entendido, né, que o foco da introdução alimentar não é só o ganho de peso, né? Igual eu falei no começo da live, às vezes tem um bebê que pode estar ganhando peso ali, mas às vezes eu analiso, a família não está incentivando a mastigação desse bebê, às vezes está com alguns alimentos indevidos, por exemplo,
muito mingau, muita bolachinha. Então, existem várias coisas para analisar se essa introdução alimentar está indo bem, né? O ganho de peso é sim um indicador, né? Tanto se o bebê está ganhando muito peso ou não está ganhando, mas também existem outros indicadores. E um dos principais indicadores é saber se esse bebê está gostando de comer, né? Então, se a família relata que esse bebê chora na hora que está comendo, que ele não quer sentar no cadeirão, a mãe relata que está sendo muito estressante esse momento, né? Então, é um indicador de que não está legal aí a introdução alimentar, tá? Então, a gente tem que analisar como um todo. O ganho de peso correto vai ser uma consequência desse bebê, né, gostar de comer, dele ser respeitado. Então, o principal foco aí de vocês é apresentar, fazer com que o bebê de vocês, no início da introdução alimentar, principalmente nesse período entre 6 a 8 meses, eles tenham uma boa impressão das refeições, né? Eles gostem de comer. E aí vocês vão ver, gente, quando esse sinal de fome, saciedade, esse respeito, né, é feito, né, com carinho, com muito cuidado, depois é muito tranquila a alimentação deles, tá? Então, gente, uma coisa que eu quero falar para vocês bem importante, tá? Jamais, né, insista para que o bebê de vocês coma quando ele não queira, tá? Isso é algo que atrapalha muito a introdução alimentar. E esse insistir, às vezes as famílias nem percebem que elas estão fazendo errado isso, né? Então, por exemplo, vocês vão oferecer com a colher a refeição para ele. Espera o bebezinho abrir a boca, tá? Às vezes eles estão com a comida ali parada ainda, estão tentando aprender a mastigar. Ele só tomava líquido e de repente está com sólido na boca. Ele precisa ter um tempo para ele aprender a mastigar. Então espera ele mastigar, espera ele abrir a boquinha. Se observar que ele não está abrindo a boquinha, espera mais um pouquinho, tenta oferecer de novo, mas jamais colocar a colher quando ele não quer, tá? Isso é uma das coisas que com certeza vai prejudicar aí toda a introdução alimentar. E esse problema, sempre falo isso, esse problema de insistir vai virando depois uma bola de neve, tá? Porque o bebê começa a recusar, a família não sabe mais o que fazer, e aí esse problema vai ficando cada vez maior, tá? Ele vai acabar recusando ali por muito tempo essa comida e depois a família não consegue, às vezes, sair disso, tá? Precisa ter um profissional para orientar, para saber como fazer esse bebê perder esse trauma aí da alimentação, tá bom, gente?